Olá pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui, o professor Paulo Alexandre, o famoso Xandão, e vamos dar sequência, né, às nossas aulas com a disciplina de redação, a terceira aula. Estamos aqui juntos novamente para falar sobre a questão do texto dissertativo argumentativo. Então, na semana passada a gente falou sobre esse início, né, gente, do texto, e agora a gente vai falar do meio, né, do texto, que tem um nomezinho formal, que é, eu acho, a parte mais difícil, né? E eu vou falar dela. E no final, né, em uma outra aula a gente vai falar sobre a última parte, a famosa conclusão, e aí a gente fecha esse tópico, né, falando sobre o texto dissertativo argumentativo, ok? Então, vamos lá começar. Bom, sobre o nome, né, essa tipologia que eu sempre falo para vocês, então, nós temos quatro tipologias básicas, né? Narração, descrição, dissertação e injunção. Eu sempre falo isso. Quando a gente tem esses nomes isolados, então a gente tem uma dissertação, né? A gente vai ter o quê? Uma explanação, uma explicação do que vem a ser o tema, né? Então você vai falar sobre algum tema. Então isso aí será o texto de nome dissertativo. Quando você tem aí, né, a junção desses dois nomes, então texto dissertativo argumentativo, não esqueçam. Então a gente, além de explanar, né, esse tema, a gente vai argumentá-lo. Como? Dando base, defendendo a minha tese, que é uma opinião, né, através de dois argumentos. Ah, Xandão, por que dois? Porque um você vai falar em um parágrafo e o outro no outro parágrafo. Então, agora, nessa aula, a gente vai falar sobre o desenvolvimento, né? Então, na aula passada, a gente viu o que? O início, o primeiro parágrafo, introdução, né? O segundo, né, parágrafo e o terceiro, a gente vai falar sobre isso que nós temos, esse nome desenvolvimento, desenvolvimento um e o 2, ok? Então, essa aí, né, é a sequência das nossas aulas, falando sobre a questão da produção textual, certo, pessoal? E a última parte, a gente tem aí, né, isso que eu falei, a conclusão, que também tem outro nome, chamada intervenção, proposta de intervenção, que é o quarto parágrafo, e aí a gente fecha. Por quê? Porque todo texto dessa natureza a gente vai ter exatamente essa composição, essa marca aí, essa estética. Então são quatro parágrafos, né, em que cada um deles a gente vai tem normas, né, e a gente deve saber sempre o que é que deve ser e como deve ser, gente, colocado, linguagem, né, tudo, conectivos, enfim. Então tem toda uma sequência e simplesmente o que muda é a questão do tema, certo? Então o tema é que muda. Esse modo de fazer, não, ok? O modo vai ser sempre o mesmo. Então, não esqueçam, o texto ele é feito em quatro partes, quatro parágrafos, ok? Muito bem. Então, a gente, o desenvolvimento um, né? Quando a gente estiver na aula, é, gente, ao vivo, certo? Online, 5, né? Que eu vou falar sobre o 1, mas lá eu vou expor mais sobre o desenvolvimento 2, certo? Então aqui a gente vai falar sobre o desenvolvimento um, que é, né, a forma de como é, a gente faz isso aí do mesmo jeito. Então, o segundo parágrafo e o terceiro parágrafo, eles são feitos da mesma forma, ok? O que é que muda aí? Nesse desenvolvimento um você vai usar o argumento um. No desenvolvimento 2 o argumento 2. Então, quantas linhas? Então, tem aí já, né, gente, de cara. Então, de 6 a 8 linhas é que você deve fazer esse desenvolvimento. O desenvolvimento, ele fica um pouco, gente, complicado, por quê? Porque é nele que você vai selecionar, organizar, relacionar aí os temas, né? Aliás, o tema, né? Eu fico falando assim também porque podem ser vários temas, né? Você pode pegar um texto, né, que sugira vários temas. Então você vai pegar um e esse um tema, né? Quando eu falo os temas, por quê? Porque eles são fixos. Então, o modo como faz isso é fixo, mas o tema ele é variado, certo? Então, pega o tema, gente, proposto, e aí você vai fazer isso. No desenvolvimento, nos dois parágrafos após o início, então a gente vai ter isso. São de 6 a 8 linhas. Não pode fazer muita linha, porque fica muito longo, né? E nem menos que 6 linhas, porque
Quando você faz com menos de 6 linhas, você fica limitado, né? É uma coisa assim que mostra que você não tem muita habilidade, né, para desenvolver. Então, o nome desenvolvimento é para que você desenvolva, para que você defenda e prove, né, através de exemplos ou não, ok? Através desse elo que a gente faz com os elementos externos. E falando nisso, a dica que eu dou é essa: se você começa o seu texto fazendo ponte já com algum fato histórico, alguma novela, algum filme, alguma série, algum livro, você no desenvolvimento não precisa fazer isso novamente. Então, tem gente que cria o seu modo, pessoal. Tem gente que faz isso quando começa, tem gente que só faz no meio. No final, não faz nunca. Essa ligação, esse elo, essa junção, esse diálogo que você vai ter com os elementos externos, você deve sempre fazer ou na introdução ou no desenvolvimento, certo? Porque senão a coisa não vai, gente, funcionar. Você perde ponto. E tem temas que você não dá para fazer isso, né? Mas a gente deve sempre né, buscar fazer essa ponte porque prova que você é alguém antenado com o mundo, ok? Então é isso que a gente vai ter. Beleza? Muito bem. Então tem aí, ó, o desenvolvimento 1, a gente vai pôr o quê? Argumento 1. Os elementos externos que eu estava falando aí, você pode fazer ponto com livro, com filme, com série, com novela, com fatos históricos, músicas, etc. Enfim, várias coisas aí que você, se tiver, certo, gente, relação, se fizer ponte com esse tema, você liga. Eu sei que tem temas que eles são, certo, complicados e que a gente não acha nada na hora ali, certo, da prova para fazer ponte. Então, enfim, é isso. Mas aí você faz o quê? Você vai lá no texto suporte. Então, pode ter alguma dica e você que não tenha na hora esse feeling para que você lembre de alguma coisa, você vai sempre aos textos suportes. Eles vão ter lá, vão ter textos verbais e não verbais e você pode fazer sim essa ponte, ok? Então a gente tem que ter isso no desenvolvimento, a gente tem que ter o argumento 1 e se você quiser, se não fez isso logo, você vai fazer ponte aí com os elementos externos que a gente já viu como é que faz isso, sempre veremos. Mas agora, nesse momento, eu quero que você fixe o quê? O que é que eu devo fazer nesse meio do texto? Então, no meio do texto, eu vou desenvolver aquilo que eu disse acima. Então, quando a gente começa o texto que apresenta, que opina e que dá, né, deixa ali nítido os argumentos, você vai agora o quê? Explicar o que você falou de um outro modo, de um modo mais detalhado, ok? Então, início de texto é mais curto, o meio é mais longo, não é tão longo. Você não vai fazer, gente, parágrafo de 10 linhas, 12 linhas, 15 linhas. De 6 a 8 tá ótimo, certo? É isso que nós vamos ter aqui no desenvolvimento. Beleza, pessoal? Bom, a gente tem que usar esses mecanismos aí, certo, linguísticos, né, que vocês também conhecem, a coesão, todos esses, gente, conectivos, né, para que o seu texto fique como tem aí, um texto coeso, né? Então tem que saber conjunções, advérbios, locuções, tem que estudar a famosa, gente, gramática, né? Então é uma junção com a língua portuguesa, certo? Você vai produzir um texto. E aí, um outro mecanismo, que isso é sim, certa competência do Enem, é a questão da coerência, né? Então, esse texto que deve ser chamado de texto coerente, porque ele deve ter uma harmonia, certa temática. Ou seja, você não pode fugir nunca do tema, porque isso aí é zero total, né? E claro, se o texto está falando sobre maçã, você não vai falar sobre chocolate, né? Então, não pode ter exatamente isso aí, certo, pessoal? Então tem que ter esses mecanismos aí em mente, principalmente a questão da coesão, porque você deve ligar as frases. Beleza? Muito bem. Como é que a gente faz esse desenvolvimento? Então tem alguns pares, você pode usar, né? Esses aí ou outros tem várias formas também, ou a famosa frase, então tem assim, uma análise, né, inicial e uma segunda análise. Então, usou, né, um tem que usar o outro. Em primeiro lugar, em segundo lugar. Por um lado, por outro. Vejam que o nome lado não veio de novo. Por quê? Porque subentende-se quem vai ler que você está falando do outro lado, certo? Então, aí são exemplos de alguns pares que vocês também devem usar no desenvolvimento. Pode ser assim, né? Usou um, tem que usar o outro, certo, pessoal? E várias formas aí que a gente já viu e vai sempre, né,
ver, porque a coisa tem que estar sempre assim, batida, né? Estudando sempre, lendo, pesquisando, porque senão você não vai aí nessa partezinha saber, né, o que falar. Beleza? Muito bem. Então a gente já vinha falando sobre esse tema, sobre esse filme que foi o elemento externo que eu, né, coloquei nas aulas, né? E o exemplo dele quando a gente viu o início em que a pessoa que fez esse texto, ela já fez ponte aí, né? Ela abre o seu texto citando esse filme aí que é o Velozes e Furiosos para falar sobre a violência no nosso trânsito, né? E aí eu tenho o quê? Um exemplo do famoso desenvolvimento um. E o 2 a gente vai ver na aula online, certo? E o 1 também que eu vou falar lá de modo, né, mais detalhado. Então aqui eu só fiz o quê? Desse destaque, né? Então ele fez o quê? Ele começou em primeira análise. Então, obrigatoriamente no terceiro parágrafo ele vai usar o quê? Em segunda análise, né? Depois desse ponto, gente, continuando aí, tem o termo tempo. Ele pôs o quê? Diante disso, vírgula, certo? Uma locução, né? Um conectivo, né? Então ele fez isso para unir as frases. Então não pode pôr a frase solta, tem que ter sempre algum termo que a gente chama de conectivo, vocês já sabem disso, que ligue a frase, né? E depois ele pôs o que aqui? Essa imprudência, então ele está aí, ó, para não repetir um dado que ele falou acima, ele vai usar o essa, como tem o essa, o esta ou aquela, né? Então aí está o desenvolvimento um e a gente vai detalhá-lo, né, nas aulas online. Beleza? Muito bem, eu vou ficando por aqui. Até a próxima.